O que engenharia reversa e tráfego de rede tem a ver com o samba? Eu já vou avisar de antemão que tem mais a ver com a história de como o samba foi desenvolvido do que propriamente com o programa. E eu vou trazer um pouquinho desse vídeo da história de como surgiu o samba e depois eu vou ensinar como configurar um servidor samba no básico, pelo menos. Então, bora lá. Pessoal, antes só de começar, eu queria dizer que o que eu vou mostrar foi o que eu encontrei na internet. Então, se tiver alguma coisa de errado, eu peço desculpas e, por favor, deixe nos comentários aí pro pessoal saber, beleza? Vamos lá. Gente, eu montei aqui mais ou menos um cenário de como que se desenvolveu aí o samba, porque só lendo as pesquisas eu confesso que até fiquei confuso, então eu preferi rabiscar aqui mais ou menos como que foi, tá bom? Vamos começar. Eita. Tudo começou com esse cara, Andrew Treadwell. Ele é um australiano e em 1991 estava fazendo sua pesquisa de doutorado. E aí, no, no cenário dele, ele tinha um PC com um sistema operacional DOS. E ele teve, aqui foi a primeira situação do problema que ele teve, de um problema, que ele queria salvar uns arquivos num disquete e passar para outra máquina que ele tinha que estava rodando Unix. E aí ele usou um sistema de compressão de arquivos aqui, um software, e salvou os arquivos no disquete. Só que quando ele foi abrir no Unix, ele não conseguiu ler, porque era incompatível, né? Ah, o formato que o DOS salvava esses arquivos, né? Aí o que que ele fez? Ele decidiu estudar como que esse software funcionava. E como ele não tinha acesso ao código-fonte para saber como que funcionava, ele usou um debugger, que eu deixei até anotado aqui. E o que que é esse debugger? Ele é um programa que analisa como que outros programas funcionam por debaixo dos panos. Então, por exemplo, enquanto ele rodava o software de compressão de arquivos, ele usava esse debugger para ver como que o programa se comportava. E o nome disso é engenharia reversa, ou seja, ele tinha o programa, não tinha o código e queria descobrir como que o código funcionava. Então, aqui a gente já encontra o primeiro tópico, é aqui que engenharia reversa tem a ver com o samba. Então ele usou desse artifício para poder entender esse software de compressão e desenvolver o próprio código, né? Até deixei aqui, desenvolver o próprio código para poder ler o que estava nesse disquete, beleza? Aí esse código ficou lá, conseguiu fazer funcionar, muito esperto, né, cara? E esse código ficou lá. Aí depois passou um tempo, ele se deparou com outro problema, que agora ele estava com uma máquina que era esse Windows for Workgroups e que estava conectado numa rede com outros Windows. E aí eles compartilhavam arquivos usando esse protocolo SMB. E ele queria usar a máquina dele Unix nessa rede também para poder compartilhar arquivos e acessar os arquivos que estavam sendo compartilhados na rede, né? Aí ele fez o quê? Também não era compatível, ele decidiu analisar como que o SMB funcionava. Como que ele fez isso? Ele usou um sniffer. O que que é o sniffer, né? É um programa que captura o tráfego de pacotes na rede. Então aqui já está a segunda resposta, que é o que tem o tráfego de rede a ver com o samba, né? Então eu deixei aqui separado, ó, até apagar isso aqui, alguns exemplos que no caso de sistemas softwares de tráfego de pacotes, que no caso é o Wireshark, é um dos mais famosos, o TCP/dump, e eu coloquei Python só para dizer que você pode desenvolver o seu próprio sniffer com uma linguagem de programação. Talvez o Python não seja a mais recomendada para esse tipo de situação, mas só para falar que dá para você usar caso você queira, né? Enfim, voltando para a história aqui, o que que ele fez? Ele foi avaliar como que esse protocolo funcionava, né? Como que ele compartilhava os arquivos.
Aí deixei aqui, ó, entendendo o protocolo para poder dar mais detalhes. Então, aos poucos, ele foi entendendo como que o protocolo funcionava, né? Como que uma sessão era iniciada, como que a autenticação funcionava e como que os arquivos eram listados e transferidos. Então, enquanto ele usava esse protocolo SMB, ele foi analisando através do sniffer o que que acontecia na rede. Então, ele desenvolveu o programa. Deixa eu ver o que que eu coloquei aqui. Ah, tá. Então ele começou a escrever um programa que pudesse imitar um cliente Windows. Ou seja, essa máquina Unix na rede, ele meio que se passava por um Windows, gerando os mesmos pacotes de dados de um Windows que um Windows geraria, né? E aí esse programa ele evoluiu para se tornar não apenas um cliente que acessa o compartilhamento, mas também como um servidor que oferece compartilhamento, né? Então ele começou com um programa, um código que só pudesse ler os arquivos que estavam sendo compartilhados e depois progrediu para que esse código também servisse como um servidor. E eu deixei anotado aqui como que surgiu o nome, né? Primeiro ele deu o nome de SMB Server, só que na época SMB já era patenteado e ele precisou trocar. Aí o que que ele fez? Olha que esperto da parte dele. Ele pesquisou no dicionário palavras que tinham essas letras SMB, e aí adivinha o que ele achou? O samba. Eu achei muito legal isso, bem genial. E daí que veio o nome samba, né? Eu achei muito legal. Conclusão. Código aberto. Ele liberou o Samba como software de código aberto e isso permite que uma comunidade global, né, de desenvolvedores contribuísse para o seu aprimoramento. O fim do domínio absoluto. O Samba quebrou a hegemonia da Microsoft em redes corporativas e agora as empresas podiam usar servidores Linux e Unix muito mais baratos e estáveis para desempenhar a função de controlador de domínio e servidor de arquivos. Então, o Samba também funciona como controlador de domínio, tá? Não só servidor de arquivos. No exemplo que eu vou dar, eu vou ensinar só como montar ele como um servidor de arquivos, tá? Em um ambiente de PCs, com PCs Windows. E vou mostrar também como que acessa do Windows e do Linux. E virou um padrão, né? O Samba se tornou tão eficiente e confiável que hoje ele é um componente padrão da maioria das distribuições Linux e é usado em milhões de redes ao redor do mundo. Então, essa foi basicamente a história de como que surgiu o Samba. E agora eu vou mostrar na prática como que você configura o seu servidor Samba, beleza? Galera, eu precisei desligar a câmera porque estava travando muito, mas sem problemas. Eu vou seguir com o exemplo que eu usei no vídeo de permissões, né, do Linux. Vou deixar o card aí para quem não assistiu, mas se você não assistiu, dá para entender mesmo sem aquele vídeo. Então aqui o que muda vai ser o seguinte. No exemplo anterior, eu tinha lá o usuário Steve Rogers, Bruce Banner e Bruce Wayne, e eles acessavam a mesma máquina, e cada um tinha suas permissões. Agora, cada um vai ter sua máquina e eles vão acessar o servidor Samba. E aí a gente vai ver duas coisas interessantes da parte da área de segurança, que vai ser dois conceitos. Então, quando você acessar o servidor Samba, a gente vai precisar fazer uma autenticação. Tem uma configuração de que você pode entrar como convidado, mas a gente não vai usar isso. Cada um vai ter o seu login e senha para poder acessar o servidor, beleza? Então, vai acessar o servidor, vai fazer a autenticação com login e senha, e aí a parte da porta que eu tinha usado no exemplo anterior, que basicamente era o sistema, ele vai fazer a validação da autorização. Tá escrito errado aqui, né? Autorização do que cada um pode fazer. Então, por exemplo, é as mesmas perguntas que eu usei no exemplo anterior, né? Quem pode passar, no caso vai ser quem pode acessar, né? Que vai ter querendo acessar, de novo, a mesma coisa, a pasta com o arquivo candidatos a novo capitão, certo? Essas as permissões que a gente viu no outro vídeo, né? Então, a diferença vai ser só essa etapa agora que vai acrescentar.
que tem a autenticação no Samba, no servidor Samba, beleza? Que vai ser o nosso Debian aqui como exemplo, tá bom? Bora pro Debian. Já estou aqui no meu Debian, na minha máquina virtual, estou usando o VirtualBox. Lembrando que eu estou como root, mas não é uma boa prática. E é só um ambiente de teste, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um apt update, para ele dar uma atualizada nos pacotes. E eu já deixei o Samba instalado aqui, só para ganhar tempo, para não ficar demorando para carregar, né? Instalar e tudo mais. O update é mais rápido, então eu vou deixar. Pronto. Aí a gente vai usar o apt install o Samba. E pode pôr "-y" na frente, que ele já dá o aceite lá. Que ele vai perguntar, deseja instalar? Você coloca o "-y", ele já instala direto. No meu caso, ele não... Ó, 0 pacotes novos instalados, porque, já, como eu disse, já estava instalado, certo? Depois que acabar a instalação, a gente vai entrar na pasta /etc /samba, que é onde vai estar as configurações do Samba. Aqui nessa pasta, vai vir um arquivo chamado smb.conf, e por padrão ele já vem com essas configurações. Eu vou só mostrar smb.conf. Ele já vem com, ó, um monte de linha comentada aí, se você quiser dar uma lida, algumas configurações, né, que são padrão, tudo mais. A gente não vai usar isso daqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma cópia e vou chamar de backup.smb.conf. Na verdade, você tem que primeiro colocar smb.conf e depois a cópia, né, que você quer fazer. Pronto. Agora, se a gente der um cat nesse meu backup, ele tem os mesmos dados que tem no smb.conf. E aí eu vou zerar aquele arquivo do smb.conf para colocar as configurações que eu quero. Eu não tenho que apagar tudo aquilo lá, desse jeito é mais rápido, tá? Então, smb.conf só tem um. Beleza. Agora vamos abrir com o Nano. E aqui, o que que a gente vai colocar? Eu vou digitar na mão mesmo. Pronto, pessoal, terminei aqui de escrever as configurações e eu vou falar rapidamente o que cada linha aqui quer dizer, tá? Então aqui a gente tem primeiro as configurações global e esse workgroup a gente está definindo o nome do grupo de trabalho. Aqui o security, ele está dizendo que vai exigir login e senha, então precisa autenticação. Esse map to guest bad user está querendo dizer que se o usuário errar a senha por 3 vezes, ele vai entrar como convidado, de acordo com a permissão de, aqui ó, por exemplo, guest ok. Se eu colocasse que sim, então beleza, então tem permissão para entrar como convidado, como aqui tá no, então só vai entrar quem realmente estiver autenticado, beleza? Aí aqui a gente tem Heroes, que é o nome do compartilhamento. A gente pode fazer mais de um compartilhamento, né? E com várias pastas, enfim, o que você quiser compartilhar. Aqui é só um comentário que eu tô dizendo que é o compartilhamento principal, afinal de contas só tem esse. Aqui o caminho, você tem que passar o caminho exato da onde que é a pasta que vai estar compartilhando. Como a minha pasta é /heroes, já está na raiz mesmo, eu só passei /heroes, mas, por exemplo, se você quisesse colocar dentro da área de trabalho ou dentro de documents, você teria que colocar /home, /user, /documents, sabe? O caminho completo. Beleza. Esse browsable quer dizer que a pasta pode ser reconhecida na rede, writable pode ser escrito, né? Pode aceitar edições. E esse Create Mask e Director Mask é a máscara para arquivos. Então, esse primeiro seria um dígito para permissões especiais, como não vai ter nenhuma, é zero. E esses outros três é aquelas permissões que a gente já tinha comentado no vídeo sobre permissões, né? Normal. Então, o primeiro é para o usuário, o segundo para o grupo e o terceiro para outros. Então, para os arquivos que vão ser criados, vai já vir com padrão
leitura e escrita para o dono e para o usuário, ou para o usuário, né, dono do arquivo e para o grupo. E aqui as pastas, certo? E tem permissão de execução também. No caso de outros, não vai ter permissão nenhuma. Então, beleza, eu vou sair aqui, salvar, sim. Vamos ver se salvou. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma olhada como tá as permissões da nossa pasta Heroes. Tá aqui, Heroes. E aqui tá a permissão para todo mundo fazer o que quiser. E aqui tá o usuário e o grupo, né? As permissões só tem tá para o root. Então a gente vai alterar isso aqui para dar permissões para todo mundo que faça parte do grupo de heróis. Eu vou deixar um grupo, vou criar agora um grupo chamado Heroes para poder acessar essa pasta, certo? E aí dentro da pasta, cada subpasta vai ter as permissões de cada herói que a gente quiser adicionar. No caso do Steve Rogers, a gente vai, já tem um grupo lá de Avengers, né? E aí as pastas que ele criar com as permissões para o grupo Avengers vai ser diferente de qualquer outro herói. Então vamos criar primeiro o grupo com Add Group Heroes. E aí agora para a gente fazer a alteração do grupo referente à pasta Heroes, a gente pode fazer dessa maneira. Root, dois pontos, Heroes, que aqui é o proprietário, né? Vou deixar como root mesmo, e o segundo é o grupo. E vou passar o caminho barra Heroes. Como já está lá como root, você não precisa passar o primeiro, tá? Você pode colocar só dois pontos e passar o grupo. E se você quisesse manter o grupo e mudar só o usuário aqui, você poderia colocar só assim também, tá bom? Então eu vou usar dessa maneira só para dar exemplo. Ah tá, eu inverti a ordem das letras, é O, W. Então vamos voltar para ver as permissões. E o nossa pasta Heroes agora tá o grupo Heroes atribuído a ela. E a gente vai tirar também esse outros aqui que pode ler, escrever, executar. Vamos deixar só para o usuário e o pessoal que faz parte do grupo, tá bom? Esse aqui eu já mostrei no vídeo sobre permissões, então eu não vou explicar de novo, mas é bem simples, tá? Só mudando as permissões aqui para os outros não poder fazer nada, né? Conferir se funcionou. Deu certo. Então só quem é o usuário, no caso é o root, né? E só quem pertence ao grupo que vai poder ler, escrever e tudo mais. Então, beleza. Agora já vamos entrar nessa pasta Heroes. E vamos ver. Tem lá o candidato a novo capitão, certo? Que tá com essas permissões. Por conta do vídeo que eu tava fazendo sobre permissões, acabou ficando assim, tá? Mas eu já vou mudar aqui também para ficar da mesma maneira que a pasta. 770 e isso aqui. No caso aqui a gente já tem um arquivo, né? Mas eu poderia também criar uma. Eu vou fazer dessa maneira, eu vou criar uma pasta só para os Vingadores, Avengers. E aí aqui sim a gente coloca o Sean, deixa do jeito que está o usuário root e vamos atribuir o grupo que a gente já tem, grupo Avengers, para essa pasta, beleza? Posso colocar só ponto barra, porque como eu já estou na pasta Heroes, né? Acho que aqui, aí, ó, já dá até para dar um tab que ele completa automaticamente. Beleza, tá aqui, ó. Só quem pertence a esse grupo. E eu vou mover esse arquivo para essa pasta, tá? Aí, pronto. Agora se eu der um ls em Avengers, tá lá. Então, o próximo passo, na verdade a ordem não vai importar tanto, mas você poderia fazer o que eu vou fazer agora antes, mas o que a gente vai fazer é digitar smb passwd para configurar a senha do usuário no servidor Samba, tá? Então a gente tem os usuários aqui, né? E eu vou colocar, por exemplo, pro Steve, na verdade está como Roger, né? Vamos dar uma
listada cat barra etc barra pswd. Só pra gente ver os usuários que eu vou adicionar. Então eu vou adicionar o Rogers, o Banner e o Wayne no nosso Samba. Deixa eu limpar aqui. smb pswd. E a gente vai passar o "-a", que é para adicionar esse usuário, né? Então, Rogers. E ele vai pedir a senha. Vou colocar uma senha fácil agora de lembrar, né? Só para o exemplo. Beleza. Opa. Clear. Vou fazer a mesma coisa pro Banner. E pro Wayne. Ah, legal, que assim. Pro Wayne. Pronto. Então, agora a gente tem os usuários no Samba configurado e a pasta, certo? O que que falta para configurar? Aparentemente nada, vamos testar. Então, systemctl status, só para a gente ver se o servidor já está rodando, né? Status, aí é smbd. Olha lá, tá ativo. A gente vai, como eu acabei de configurar, né? Fiz várias alterações, então vamos reiniciar para que as configurações sejam recarregadas, né? Então, beleza, tá rodando. Agora eu vou abrir em outra máquina para poder tentar acessar o nosso servidor, tá bom? Já volto. Então tá, eu tô agora no meu Debian, o clone do meu Debian, da minha máquina virtual, e eu vou mostrar de duas maneiras como acessar, né? A primeira vai ser por interface gráfica, que a gente pode vir aqui, ó, em arquivos, né? E aí a gente vem em outros locais. E aqui a gente vai digitar smb, ó, já tem até de um teste que eu fiz aqui agora, dois pontos, barra, barra, e o IP do servidor, o 92.168.15.30. Antes eu só vou mostrar aqui o meu IP dessa minha máquina, que é o 92.168.15.107. Então, tá na mesma rede, né? Como eu estou compartilhando só local, o meu servidor, ele precisa estar na mesma rede. Então, o meu é 107, beleza? E o do meu servidor é 30, final 30. Aí é só colocar conectar. Ele vai aparecer aqui Heroes, que é a nossa pasta. E aqui ele pede autenticação. Eu já vou mostrar que se a gente tentar entrar como anonimamente, ele nem entra por conta da configuração que a gente colocou lá para não aceitar convidado, né? Então no usuário eu vou colocar o Rogers, o domínio eu vou deixar do jeito que está, e na senha, a senha que vocês colocaram. Então, vou tentar conectar. Olha lá, acessou a pasta. Então a gente consegue ver o Avengers, a pasta Avengers, e o arquivo, né? Vamos abrir aqui, vamos ver se ele vai abrir. Beleza, tem até um OK aleatório aqui. Eu vou colocar OK 2. Clone Debian. Só para saber de onde que de onde é que eu estou acessando, né? Dei um Ctrl S aqui para ele já salvar. Então, vou fechar aqui, vou ver se ele salvou. Beleza, tá salvo. Vou tentar criar um arquivo diferente aqui. Nova pasta. Sei lá, teste. Erro criar diretório teste. Houve um erro criar diretório. Permissão negada. Então eu não tenho permissão de criar aqui dentro. Vamos ver o porquê. Eu encontrei o que tinha acontecido de errado e olha as permissões da pasta Avengers. Então, o usuário tem essas permissões e olha o grupo aqui. Ou seja, o grupo não tem permissão de escrita. E como o usuário aqui eu coloquei só como root e o grupo pertence a Avengers, por mais que eu pertença a esse grupo, eu posso até ler o que tem lá, mas não consigo escrever.
Então, ficou faltando alterar essas permissões aqui. Vamos alterar agora. Deixar 770, pode ser. Avengers. E uma outra coisa que eu não me atentei também foi que o meu usuário Rogers, ele não tá no grupo Avengers. Então ele conseguiu, na verdade, acessar aquela pasta porque outros tinham também a mesma permissão do grupo. E não porque ele pertencia a esse grupo, entendeu? Então eu vou já adicionar ele também ao grupo. Deixa eu limpar aqui. Para alterar o grupo dele é só a gente usar esse comando usermod que eu já mostrei no vídeo sobre permissões, né? Faltou menos aqui, né? Append grupo, o A é de append e o G é de grupo secundário. Primeiro a gente passa o grupo Avengers e depois Rogers. Pronto. Agora se a gente dá uma olhada quais grupos ele pertence, tem lá Avengers. Então beleza, agora vamos testar. Nossa pasta já está com as permissões corretas, né? Só o usuário e o grupo que tem as permissões. E o meu usuário Rogers também está no grupo certo. Agora eu vou pro meu clone do Debian. Vamos voltar para cá. E de novo, vamos lá. SMB, tá. Beleza. Vai pedir o usuário. A gente coloca aqui Rogers. Consegue acessar. Agora vamos ver se eu consigo criar uma pasta de teste. Eu já vou colocar logo, se der, capitão. Todo mundo sabe de quem que é a pasta. Olha lá. Se eu quiser agora também mover para dentro dessa pasta. E pronto. Agora dentro da... Cadê? Não dá para mostrar. Aqui, ó. Dentro de Heroes, eu tenho a pasta Avengers, que tem a pasta do capitão. E aí cada um pode colocar a pasta que quiser aqui. Gente, aqui para poder acessar via terminal, não tem muito segredo. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer, eita, é dar um apt install, o Samba Client, para poder fazer a conexão. Vamos ver se vai demorar, acho que vai ser rapidinho. Pronto. Aí, como que a gente faz a conexão? A gente coloca smb client //. Aqui a gente vai colocar primeiro o servidor. Então, o IP do meu servidor é 192.168.15.30 e o nome do compartilhamento que eu quero acessar, que é o Heroes, certo? Menos o maiúsculo para identificar qual usuário que eu quero fazer o login. Eu já fiz com Rogers lá pela interface gráfica, então aqui eu vou colocar o Wayne só para logar com outro. Aí pediu a senha, vamos ver se está tudo certo. Pronto. Viu que até mudou aqui o terminal, né? Que eu já tô dentro. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Eu não posso listar. Ah, tá, porque provavelmente o N não tá no grupo também. Eu vou adicionar ele, só um minuto. Só para poder deixar mais nítido por que eu não consegui listar lá. Então, dentro da pasta Heroes, eu vou dar só um ls na raiz. Vamos só recapitular. Heroes aqui. Só quem é o root ou pertence a esse grupo tem a permissão de fazer isso aqui. No caso do Wayne, groups, vamos ver quais grupos ele pertence. O Wayne. Ó, ele pertence ao Wayne, que é ele mesmo, usuários comuns e DC. Então, o que ficou faltando, na verdade, foi adicionar ele a esse grupo aqui, ó, né? De Heroes. Como a gente acabou de fazer com o Capitão, vamos fazer com o Batman, menos AG. O nome do grupo que eu quero adicioná-lo, que é
heroes e o nome do usuário. Agora, se a gente listar aqui os grupos dele, ele pertence aos heróis, né? Beleza, vamos ver se só isso basta para eu poder listar. Não, eu provavelmente vou ter que sair e logar novamente. Wayne, vamos ver. Pronto, ó. Tá vendo? Deixa eu acho que tá muito grande a letra. Melhorou, né? Então, ó, eu consegui listar aqui, ó, a pasta Avengers. Vamos ver se eu consigo entrar nessa pasta. Consigo. Mas o que que eu consigo fazer? Não consigo listar porque eu não pertenço a esse grupo. Bom, galera, o vídeo já tá ficando muito extenso. Eu vou finalizar só mostrando dois comandos que vai ser o get e o put. Que o get ele serve para você fazer o download do servidor, de algum arquivo no servidor na sua máquina local, e o put é o contrário, né? Você quer subir algum arquivo para o servidor. Então, aqui na minha máquina local, eu criei esse arquivo, exemplo de put, e nele está só escrito arquivo criado no cliente, só para poder identificar, né? E aí, aqui no meu terminal do Samba, a gente pode colocar put. Na verdade, primeiro você tem que dar uma olhada onde você está. Então, para você ver localmente, é isso aqui, ó, exclamação PWD. Então, eu estou no Home, User, área de trabalho, que é onde está meu arquivo, né? Ah, tá. Se você colocar ls só, ele vai listar o do servidor. Se você colocar exclamação ls, aí ele lista os arquivos da sua máquina local. Então, beleza, aí eu estou na mesma pasta que o arquivo que eu quero enviar. Então, eu vou dar um put, exemplo, put. Olha lá. Pronto, ó. Agora vamos ver no nosso servidor se chegou lá. Então, eu estou em /heroes. Eu tenho aqui, ó, exemplo, put. Arquivo criado no cliente. Beleza? E aqui no meu servidor, da pasta Avengers, eu criei o exemplo get. Vamos ver como é que ele está. Opa. Arquivo criado no servidor. Agora voltando para o nossa máquina local. Como eu sei que está em Avengers, eu vou dar um cd Avengers, porque como, como eu estou na pasta Heroes no meu servidor, então eu dou um cd Avengers, beleza. Agora sim eu estou na mesma pasta. Vamos ver se o arquivo está aqui, ó. Exemplo get. Então é só você dar um get, o nome do arquivo, que ele já vai baixar. E ele vai baixar na pasta que você está localmente, né? Então se eu der um ls, exclamação ls, para poder ver que tem na minha máquina, ó. Tá vendo que eu tenho agora exemplo underline get. Vou abrir aqui no outro terminal só para mostrar. Aqui eu já estou na área de trabalho. Eu vou dar agora um cat do meu exemplo get, né? Opa, exemplo get. Arquivo criado no servidor. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.